Pai, nós estamos em Tua presença. E é na Tua presença, Pai, que nós encontramos uma abundância de alegrias. Visita, ó Deus, a vida de todos que estão aqui agora e que estão chegando. Aqueles que estão em casa, no culto online. Ó Deus, visita todos e estenda o Teu manto, a Tua unção sobre todos eles. E que caia por terra, ó Pai, qualquer mal, e que a alegria do Senhor esteja em nosso meio. Tenha liberdade de agir. Toma conta deste local, toma conta deste culto, que o Senhor fale aos nossos corações, ao meu e ao deles, em nome de Jesus. Amém. E vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, você de casa. Podemos sentar em nome de Jesus. Nós vamos à novela da vida real agora, ver o que aconteceu com o Jackson. Ele era viciado, alcoólatra e, olha, quase destruiu a família toda. Sabe por que ele não destruiu? Porque Jesus entrou na vida dele. É assim que Jesus faz. Coloca a novela da vida real pra gente, em nome do Senhor. Em 2002, Elana conhece Jackson. Neste mesmo tempo, ele começa a beber. Começamos a namorar. Aí, com 6 meses após o namoro, a gente decidimos morar juntos. Eu achava que ele bebia só no final de semana, mas na verdade ele bebia todos os dias. E assim eu percebi que já estava ultrapassado e eu percebi que eu estava ingerindo muita bebida alcoólica. Todos os dias era uma caixa de cerveja. Praticamente pagava uma dívida e fazia outra, não fechava a conta. E foi surgindo daí os ciúmes. Eu via ciúmes onde não tinha, ficava mexendo no celular dela para ver as ligações. Ano a ano, o sofrimento de Elana continua. Até que em 2014 ela conhece a Igreja da Graça. Aí 5 meses depois que eu entrei na Igreja da Graça, eu me batizei. Aí teve uma campanha que foi Igreja de Joelho e Família de Pé. Foi em 2017. E ali eu profetizando a bênção de Deus na minha vida, que eu ia ver ele convertido, que eu ia ver ele na presença do Senhor. Ficava em casa, às vezes procurando até confusão e tal, e ela ficava calada, não me dizia nada. Você não vai falar nada não? Ela disse, não tenho nada para falar. Era muito peso nos meus ombros. Eu vinha para a igreja, quando chegava aqui Deus falava o contrário, para a gente lutar. E a todo momento ela me convidava para vir para a igreja. Eu percebia alguma coisa diferente. Toda vez que eu pegava na lata de cerveja, tinha um gosto de óleo. A pastora sempre pregava a respeito de casais que não eram casados, que estavam em fornicação. Eu fui orando, até que eu falei para ele, fui para casa, falei para ele, e ele concordou. Aí quando foi em outubro de 2016, aí nós casamos. Mas ele ainda continuava bebendo. Outubro de 2017, houve uma situação na nossa casa que ele pegou meu celular, eu falando com uma amiga minha, ele imaginando que eu estava falando com um homem. Chegou ao ponto de ela ver que estava insuportável a nossa relação e ela terminou saindo de casa. Chorei muito em prantos, tanto na perca do meu casamento, tanto da vida que eu estava levando. Mas assim, o projeto de Deus na nossa vida era tão grande que não demorou muito tempo. E aí eu, em cima da cama, eu disse, oh meu Deus, chorando, e se o Senhor me aceitar do jeito que eu sou, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje eu vou servir ao Senhor de corpo e de alma. Nesse dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e comecei a vir com a igreja, eu parei totalmente. Comecei a beber com 18 anos, parei de beber definitivamente com 41 anos. E Deus sabia do projeto de nós dois juntos. E ali orando a Deus, pedindo a Deus para me fortalecer, tive o apoio aqui da pastora. E aí, 2 meses depois, eu voltei para dentro de casa. Comecei a vir para a Igreja da Graça frequentemente junto com minha esposa. Aí eu fui até o púlpito, falei com a pastora que eu estava a fim de me batizar. O batismo significou uma nova pessoa. O velho Jackson foi sepultado e ressurgiu uma nova pessoa, um novo Jackson. Daí em diante, outras bênçãos chegam na vida do casal. Eu decidi ser ofertante e dizimista da casa do Senhor, porque nesse mundo aí tem muita gente de olhos fechados,
muita gente que precisa da palavra de Deus. Quantas pessoas nesse exato momento estão no leito de hospital, que ele não conhece a palavra? E Deus nos presenteou com a linda filha que se chama Isabela, que hoje está com 1 aninho. Quando Deus entrou exatamente na minha vida e falou ao meu coração, eu percebi que o único caminho é Cristo. O agir de Deus na nossa vida hoje em dia está sendo completo. Glória a Deus, que bonito, pessoal. O nosso Deus faz essas coisas, né? Ele é mestre nisso, de pegar e conseguir reverter toda uma situação e fazer com que aquela pessoa, com certeza ela teria um final trágico, ele vem, reverte tudo e faz a pessoa ter um final abençoado como esse. Foi comigo já, foi com muitos aqui e não vai parar não, vai continuar sendo com todo aquele que decidir abrir o coração para Deus. Amém? Eu queria ler com você o livro dos Salmos, capítulo 106. Tem uma coisa interessante que eu gostaria de ver com vocês aqui, bem rapidamente, em nome de Jesus. Salmo 106. Vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Tem alguns versículos que eu preciso ler. E a gente vai tentar ser o mais breve possível. Mas eu não posso deixar de pontuar algumas coisas. Só ler também não adianta. Tem que trazer a revelação e pontuar, né? Acharam aí? Salmo 106. Então, no versículo 1, o salmista diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Bom, aqui já começa a pontuar tudo, pontuar as coisas. O salmista vem falando sobre louvar a Deus, ele vem questionando quem é que poderia se referir à obra de Deus, quem poderia pontuar a obra de Deus para as pessoas, falar dela para as pessoas, são coisas maravilhosas. Aí ele fala assim, e dá a dica para a gente, né? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Praticar a justiça, biblicamente, é praticar a palavra de Deus. Não importa a sua situação, você precisa praticar a palavra de Deus. Uma pessoa que, por exemplo, é traída, quando ela se sente traída, a tendência é ela se enfurecer, se chatear, se magoar e tomar até algumas atitudes erradas, fora da palavra. Nós não podemos fazer isso. Ele quer que você seja bem-sucedido, mas para ser bem-sucedido, você precisa observar o direito e praticar a justiça em todos os tempos, os ruins, os bons. Não importa se você está num momento assim, mal na vida, que esse momento mal, com Deus, ele vai passar. E se ele permitiu que esse momento mal chegasse, permitiu por alguma razão, mas esse mal vai passar, irmãos. Essa maré de dias difíceis, de momentos difíceis, onde tudo parece estar dando errado, isso tem que passar, isso vai passar. Quando? Quando a gente continuar firme. Ah, tá difícil? Tá. Foi traído? Foi. Perdeu alguma coisa? Perdeu. A doença bateu a porta? Bateu. Mas em todo tempo eu permaneço firme e fiel na prática da justiça. Se em todo tempo eu pratico, Deus vai ser comigo. Ele é bom, né? O salmista começa dizendo, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. A sua benignidade é para sempre. Deus nunca foi o maligno. Ele nunca agiu com você, nem comigo, nem com ninguém, ele agirá malignamente. Essa maldade toda que a gente tem visto por aí, essas coisas estranhas que têm acontecido, isso é coisa do maligno, não é do nosso Deus. Agora ele está preocupado com a gente, ele está dizendo, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, então observe o direito, o que é correto, observe e pratique a justiça, não importa o momento. Não é só no tempo bom, é no tempo ruim também. Eu preciso continuar sendo de Deus. Então, não sei o que você tem passado, mas talvez você tenha todos os direitos de estar bastante aborrecido, bastante aborrecida.
Talvez você tenha, humanamente falando, todos os direitos de praticar alguma coisa contra alguém. Mas aí você para pensar, peraí, eu sou de Deus agora. Em outra fase da minha vida, eu faria desse jeito, mas agora não. Agora eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, e eu vou permanecer nesse tempo difícil, eu vou permanecer correto de acordo com a vontade de Deus. É aí que Deus vai reverter. É aí que essa maré ruim, alguém lá fora poderia dizer, essa maré de azar, né? A gente não crê em azar, a gente crê na sorte de Deus na nossa vida, né? Mas é aí que alguém poderia dizer, essa maré ruim, ela vai passar. Depois da tempestade vem o quê? O que a Bíblia fala? Vem a bonança, vem a calmaria. Deus é com a gente, irmãos, e Ele é benigno, Ele é bom. Devemos louvar a Ele o tempo todo, e não só quando as coisas vão bem. Deixa marcado 106, eu vou voltar correndo para cá. Vamos em Gênesis 30. Deixa eu ler uns versículos aqui para você também. Deixa marcado 106 para a gente voltar rápido. Gênesis capítulo 30. Quem já ouviu falar da Raquel? Quem já ouviu falar da Raquel? Ela era a esposa de quem? Tá bom. Quem já ouviu falar do marido da Raquel? Ninguém lembrou. Quem já ouviu falar de Jacó? De Jacó você já ouviu falar. Quem já ouviu falar de Jacó? Tá, Jacó é o marido da Raquel. Apresentando a você o marido da Raquel. Amém, Jesus? O Jacó, tinha um irmão gêmeo, Esaú, filhos de Isaac e Rebeca. O Esaú nasceu primeiro. Eram irmãos gêmeos, mas ele saiu primeiro. Pela lei do povo de Deus, o primogênito, tinha direito o que eles chamavam da bênção da primogenitura. Então, quando o pai morresse, o Esaú teria direito a tudo que era bênçãos da família, material e espiritual. Só que o Esaú cresceu e se tornou uma pessoa muito carnal. O Jacó se tornou espiritual. Quando a Bíblia fala que quando os dois nascem, o Jacó já nasce grudado no calcanhar dele. A parteira, não sei quem fosse o parto lá, puxou o Esaú, e quando puxou, o Jacó saiu grudado no calcanhar do Esaú. Eu acho que dali o Jacó já estava dizendo, se vacilar eu vou pegar. Né? Você trata de fazer a coisa certa. O Esaú não fez. E o Jacó foi lá e pegou a primogenitura dele. E no final da vida, o Isaac então abençoou o Jacó. O Esaú ficou chateado. Decidiu matar o Jacó. E falou, assim que meu pai morreu, eu pego meu irmão e vou matar meu irmão. A mãe viu, percebeu o ódio no filho, falou assim, o Jacó pega, vai para casa do seu tio, lá em Padã-Arã, e procura lá o seu tio Labão. Ele vai cuidar de você até tudo isso passar, seu irmão tá com ódio contra você. E ele foi, digamos assim, usando linguagem de hoje, com a mão na frente e outra atrás, foi embora. Teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, no meio do caminho, estou tentando resumir o máximo aqui. E quando ele chega lá, num poço, lá em Padã-Arã, ele encontra uma mulher linda, jovem, bonita, e ele descobre que ela era a filha do Labão, o tio dele. Ele vai até o Labão recebe, e ele se apaixona por Raquel. Aí ele decide, eu quero Raquel como esposa. E o tio fala, trabalha 7 anos por mim, por ela, para mim. E ele trabalhou para o tio por 7 anos. No dia do casamento, era costume, ele entrou na tenda, o casamento era oficializado com a relação entre o casal, ele entra na tenda, apaga a luz, tudo escuro, ele então espera, a noiva entra, ele deita-se com a noiva, tem relação com a noiva, quando clareia o dia que ele olha, não é a Raquel. Ele ficou muito aborrecido. Aí ele corre para o tio. O que você fez comigo, tio? Eu trabalhei 7 anos pela Raquel. Essa aqui é a Leia, ou Lia, depende da tradução. Ela era a irmã mais velha. O tio falou assim, olha, aqui o costume é diferente. Aqui a gente entrega primeiro a irmã mais velha, depois a mais nova. Na verdade, o tio tinha enrolado ele. O tio era um enrolão que só. Vacilou, ele passava a perna. Tentou passar a perna no Jacó. Quebrou a cara depois. Mas isso aí é outra história.
O Jacó então ficou chateado, mas já tinha se deitado, já tinha mantido relação, então já estava casado com a Leia. E ele falou, mas eu não vou perder a mulher que eu amo a Raquel. Então, tio, me dá a Raquel para eu casar com a Raquel também. Eu trabalho mais 7 anos. O tio deu. Aí ele também casou com a Raquel. Naquela época, naquela sociedade, naquele tempo do mundo, da existência, da nossa existência, naquela região, era permitido isso. Hoje não, tá? Homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Para de querer inventar aí, pelo amor de Deus. Bom, aí ele casa com a Raquel. Só que aí vai acontecer uma coisa, que é isso que eu quero ler com vocês. A Raquel tem tudo, tem o amor do marido, tem a riqueza do marido, é bela, é nova. A mais velha que casou, que o pai deu enganando Jacó. A mais velha tinha um semblante caído, já pela palavra aqui não parecia ser tão bonita assim, mas era esposa dele também. Só que naquela época, as mulheres que não geravam filhos eram humilhadas. A mulher, para ser respeitada, ela tinha que gerar filhos. A maternidade era algo muito importante. Gerar filhos era muito importante. E a Leia, a mais velha, começou a gerar, a ter filho do Jacó. E a Raquel descobriu que era estéril. Mas não gerava filho de jeito nenhum. E é aí que aconteceu uma coisa que eu queria falar com vocês. Nós vimos lá que o salmista pede para a gente louvar a Deus pela bondade dele, pela benignidade dele, que é para sempre. Mas ele fala, em todo tempo você tem que honrar, observar o direito, você tem que fazer a coisa certa, tem que amar a justiça, praticar a justiça, isso em todo tempo. Fazendo assim, você vai ser bem-sucedido. Foi o que ele falou lá que a gente viu. E tem que ser desse jeito. Amém, irmãos? Só que, às vezes, algumas pessoas, pela situação que passa, que enfrenta, foge disso aqui e começa a fazer coisa errada. Olha o que acontece com o coração da Raquel, irmãos. Aí sim, Gênesis 30. Vamos lá, aqui no Gênesis, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acho que o meu saiu. Está funcionando normal aí ou caiu a internet? Não, então tá, então deixa aqui para lá, vamos continuar. Bom, versículo 1 diz assim, vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Olha que palavra dura, né? Pesada. Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. Dan significa juízo, o juiz, no caso. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus, olha só, hein, o que ela vai falar. Olha, imagina como estava o coração dela, hein? Com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã, e também venci. E chamou o seu nome Naphtali. Naphtali significa lutando. Então ela entendeu que ela lutava com a própria irmã. Ela criou uma disputa com a irmã mais velha, porque a irmã gerava filhos e ela não gerava. A inveja faz isso, irmãos. Ou sentimento difícil, pesado. Quando você não deixe de jeito nenhum entrar no seu coração uma ponta de inveja que seja. Se Deus tem para alguém junto de você, perto de você, coisas maiores do que tem para você, se dê por alegre, se alegre com a bênção do outro. Por que não se alegra? Por que muita gente não consegue se alegrar com a alegria dos outros, hein, irmãos? Isso é uma pergunta que a gente tem que parar para pensar.
Por quê? Se aquela pessoa arrumou um emprego melhor do que o meu e ganha melhor do que eu, que Deus o abençoe, vamos ficar alegre por ele. Agora vamos ficar com inveja da pessoa? Podia ser eu. Ué, se a esposa do vizinho é mais bonita que a sua, você está enganado, a sua esposa é a mais bonita do mundo, a minha é mais bonita do mundo, é minha, ué. Eu vou falar que é do outro? Não, é minha, e ela é mesmo, esse que é o problema. O negócio aqui é que ela é mesmo. Amém, irmãos? A gente tem que parar com essa história de inveja. Isso contamina. É um sentimento horrível, que cria divisão, que faz você agir errado, que faz você tomar atitudes erradas, que faz você tomar atitudes que magoam, que ferem a você e aos outros, que faz você tomar atitude precipitada e que atrapalha lá na frente. Agora pode parecer certo, mas depois você vai se arrepender. E tudo por causa da inveja. Ela tem o que eu não tenho, ele tem o que eu não tenho. O que é isso? A mulher fala, marido, a minha irmã e o marido dela lá compraram um carro novo. A gente vai continuar comprando carro velho? Não, tem que comprar carro novo também. Natal está chegando, a pandemia vai embora, o vírus vai acabar. E a gente vai passar Natal junto, eu vou chegar com carro velho. Eles estão com carro novo agora. Vamos comprar também, vamos comprar se der para comprar, ué. Se foi Deus que mandou, vai comprar só porque ela comprou. Mas que inveja é essa? É um sentimento que entra e faz você praticar coisas que só vai trazer prejuízo. Aí você para de louvar a Deus. Você não se alegra com a alegria do próximo. Você não percebe as coisas que Deus tem feito. A gente tem que aprender a se alegrar com um pouco que Deus deu para a gente, irmão. Não é se acomodar. Deus me deu, é só isso mesmo, então está tudo bem. Ele não quer me dar mais. Não é isso. Mas eu tenho que me alegrar com o que eu tenho. No início da minha caminhada com a minha esposa, a gente dormia no chão com um cobertor, um cobertor e um lençol. E ficamos um bom tempo assim, eu e ela, nós dois e as nossas duas crianças dormindo no chão. E está pensando que nós íamos para o altar e ficávamos reclamando? Pessoal, alguém da igreja bem podia arrumar uma caminha para a gente, porque você não sabe da maior. A gente dorme aqui no escritório, no chão, acorda com o corpo todo doído, meus filhos também. Vocês nem ligam para a gente, né? Vocês bem que podiam arrumar uma cama para a gente. Não, a gente subia no altar com alegria, louvando a Deus, adorando, pregando a palavra. A gente não estava nem aí se à noite a gente ia dormir no chão. Foi o que Deus deu para a gente, e a gente foi fiel no pouco. Deus foi dando mais. Irmãos, Jesus foi claro, seja fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Mas no pouco muita gente só quer reclamar. Murmurar, não sabe viver no pouco de Deus, e está provando você muitas vezes, pondo você à prova num pouco dele, para ver se ele pode lhe dar mais. A Raquel tem o marido, o amor do marido, porque a outra entrou ali por engano, através do engano do tio. Ela era a mulher que ele amava realmente, ela era jovem, era bonita, tinha o exemplo da avó, a Sara, que com quase 90 anos teve filho, também era estéril, e Deus, o Deus de Abraão, operou. Por que o Deus do Jacó não ia operar? Era só ela esperar. Ô Jacó, me ensina mais sobre o seu Deus aí. Vamos clamar ao seu Deus. Se foi assim com a minha avó, vai ser assim comigo. E estamos juntos. Não, ela começou a falar, ô marido, me dá filho agora, senão eu vou morrer. E o marido falou assim, peraí, mas eu sou Deus por acaso? Deus cerrou sua madre e eu sou o culpado? Como assim? E ela olhava para outra, a irmã, que também estava casada com Jacó. Bom, ela está gerando filho e eu não gero. Eu não estou gerando nada. Eu estou parado. Vem cá, minha serva. Deita com meu marido. E o filho que você vai gerar vai ser meu. Gerou um juiz. O nome Dan significa juiz. Deus julgou e decidiu dar para ela. Ela recebeu. Devia estar satisfeita agora. Bom, tudo bem, agora eu vou esperar Deus abrir minha madre, já tenho um filho. Não, foi para o segundo. Ô Bila, de novo, quero mais. A minha irmã está dando filho, também quero dar. E foi de novo. Até que a outra, e nesse período aí, 2 filhos, vamos botar 2 anos, 2 anos e meio. Nesse período, a outra parou de gerar. E ela achou então que a onda, a maré ruim chegou para ela. E vou te explicar por que daqui a pouquinho.
Só que a outra já estava sendo contaminada pelo espírito da inveja. Contamina, irmãos. Não pensa que não contamina, não. Esse espírito da inveja só traz problema para a gente. Tem que tirar isso do coração. Ela então tem o segundo filho, Naftali, que significa lutando, né? Porque a frase dela foi essa: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci. Quer dizer, ela criou uma disputa entre ela e a irmã, boba, né? 9. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, também tomou a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho. A Leia fez a mesma coisa. Não, agora ela vai ter 2 filhos, eu não vou ter filho nenhum mais? Não sei por que Deus fechou minha madre, não. Mas agora, já que ela fez assim, vou fazer igual. Eu também tenho uma empregada aqui. Zilpa, vem cá. Você vai ser a minha barriga de aluguel. A Bila foi dela. Você vai ser minha barriga de aluguel. Gera um filho para mim com meu marido aí. O filho vai ser meu, tá? Você só vai gerar o filho do meu marido. Que coisa, irmãos. Como é que uma inveja, né? Cria uma disputa tão acirrada entre 2 irmãs que deveriam se amar e se cuidar uma outra? E acontece isso. No versículo 11, acontece algo que eu queria falar com você também aqui. A Bíblia fala que a Leia, ela fala uma coisa aqui. Então disse Leia: vem uma turba. Turba no contexto aqui significa fortuna. Vem uma riqueza para mim. Ela entendeu, então, que com aquele filho da serva dela, a Zilpa, ela estava voltando a se sentir uma mulher afortunada. É lógico que é bom se sentir bem, né, irmãos? Você faz algo e você quer se sentir bem. Você recebe algo, você quer receber para se sentir bem. Você casa para se sentir bem. Você forma uma família para se sentir bem. Né? Você passeia com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família, para se sentir bem. Você vem à igreja para se sentir bem, você não vem à igreja para se sentir mal. Embora, de vez em quando, cabe a nós, pregadores, pregar umas palavras um pouco mais duras, mas ainda assim é para você se sentir bem. Aquela palavra é para a sua edificação e exortação. Não é? E ela, então, não estava nada bem. Aí ela pega e fala: agora eu vou voltar a ser afortunada. Vem uma turba e chamou o seu nome de Gade. Gade significa fortuna, sorte. Eu fui pesquisar e achei uma nova tradução da Bíblia Viva, tradução lá de Portugal. Olha só que bonito, irmãos. Diz assim: Lia e Leia é a mesma pessoa, tá? Tem tradução que diz Lia, tem tradução que diz Leia. Elia exclamou: a minha sorte voltou. E chamou-o de Gade, porque Gade significa sorte e fortuna. Eu voltei a ser uma mulher afortunada. Deus me deu um novo filho. Eu já estava tanto tempo sem gerar, e a Raquel já estava tirando onda comigo, usando um tempo popular aí. Já estava até tirando onda comigo com 2 filhos já. A Raquel exagerou. Eu não vou pregar sobre isso, mas é bom fazer um comentário, que a Raquel não se contentou, não. Quando ela viu a Leia, ou Lia, dar mais filhos, ela quis mais. Deus abriu a madre dela, foi bom com ela. Deus é benigno. Louvai ao Senhor na sua benignidade. Ele é bom. A gente vai voltar no Salmo 6, você vai ver lá. Você leu comigo. Ele então abriu a madre e ela mesma gerou um filho do marido. José foi esse filho. O que no futuro seria o governador do Egito. Pronto. Ela era para se sentir também, como a Bila aqui, como a Lia aqui, ela era para se sentir uma pessoa afortunada. A minha sorte voltou, era para ela ter dito também, quando o José nasceu. Mas ela quis outro. Porque ela queria dar mais filho do que a irmã. Estava naquela luta que ela diz que é a luta de Deus. Essa disputa, essa inveja. Ela achava que era a luta de Deus. No segundo filho,
Vem o Benjamim, por causa das aflições de parto que ela passou. O pai botou o nome de Benjamim. E ela morreu no parto. Não viu seus filhos crescerem. Seus filhos de sangue. Só os outros 2 que nasceram de outra mulher. Mas os que nasceram dela não viu crescer. Aquilo gerou tanto problema, tanto, que o Jacó meio que rejeitou um pouco o Benjamim, porque viu o Benjamim pensava na morte da esposa. E se grudou no José de tal maneira que os outros irmãos, lá na frente, tentaram matar José quando ele era jovem. Olha que problemão que ela criou ali. E podia ter ficado com o marido dela, que ela tanto amava, que ele tanto amava, até o final da vida. A inveja, estou te falando. Vai corroendo, vai trazendo só problema. Cuidado para você não ficar invejando as coisas aí e as pessoas, tá bom? Voltando lá no Salmos 106. Então a Lia, quando ela teve, ela se contentou. E ela falou, eu voltei a ser afortunada. A minha sorte voltou. Eu gostei dessa frase, irmãos. Gostei tanto dessa frase que eu orei a Deus e Deus me deu uma direção para eu fazer um ato de fé com vocês nos últimos 13 dias do mês. Mas eu vou falar sobre isso depois. Eu gostei dessa frase da Leia. A minha sorte voltou. Lógico, na tradução da Bíblia Viva de Portugal, né? Vamos lá, então. No 13 ele fala, bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Tem que praticar. A Raquel teve até aprendido isso. Deus deu? Deu. É pouco? É. Queria ter muitos filhos, mas não era para dar muitos filhos. Eu não queria que ela tivesse muitos filhos. Aceite o que Deus te deu. Aceite. Eu já vi um caso assim, de uma pessoa que quis, perdeu o primeiro. Quis, perdeu o segundo. Quis, perdeu o terceiro e quase morreu. Eu fui correndo para o hospital, entrando numa oração séria para tentar salvar, e ela perdeu a criança, mas viveu. Não sossegou. Continuou depois tentando de outra maneira. Enfim, nós temos que aprender, irmão, a amar a Deus e ser bem-sucedido. Ele fala, observando o direito e praticando a justiça em todos os tempos. Se é pouco que Deus tem dado, você vai viver com esse pouco, vai orar, vai ser fiel, aí Ele vai te dar mais. Mas não força a barra. E diz que adiantou agora. O Benjamim nasce e ela morre lá. E nem conseguiu desmamar o Benjamim. Morreu no parto mesmo. Nem o José, que era criança ainda, ela viu o José crescer. Não viu o José na juventude dele. Devia ser um amor só entre ela e José ali, um apego com aquele garoto, primeiro filho mesmo dela, mas ela não conseguiu ver o José crescer. Criou uma série de problemas na família. Amém, irmãos? Aí, aqui, ainda tem uma coisa que eu queria te mostrar. Ele fala assim, no versículo 4, o salmista, lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo, visita-me com a tua salvação. Então ele está pedindo para Deus lembrar dele. Eu acho que era só isso que a Raquel precisava fazer, em vez de ficar com a inveja da irmã. Senhor, minha irmã está gerando, glória a Deus por ela. Que bom que a minha irmã está feliz, que bom. Lembra de mim também, pai, que eu também quero. Eu sou mulher, agora casei com um homem de Deus, ele é da promessa, é filho do Isaac. Eu quero também fazer isso. A minha avó gerou com quase 90 anos, pai. O Senhor deu a ela, o meu avô, a avó do Jacó, no caso, a avó dele, né? O Senhor deu o pai do meu marido para minha avó, quando ela já tinha 90 anos, o ventre dela era amortecido. Por que o Senhor não pode fazer comigo? E vai orando, vai pedindo a Deus para lembrar de você, mas tira a inveja do coração. Quem conquistou, conquistou. Se alegre com quem está conquistando. Para de ficar triste porque você não conquistou o que o outro conquistou. Ficar triste com a conquista do outro é mesquinho, irmãos. Isso não é de Deus, não. Ficar triste com a conquista dos outros? Não, tem que se alegrar pelas pessoas. Amém? E deixa Deus fazer a obra.
Deus tem muita coisa boa para você. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com teu povo, visita-me com a tua salvação. Também quero ser abençoado. 5. Para que eu veja o bem de teus escolhidos. O salmista não tinha inveja. Não tinha inveja nenhuma. Ele queria ver o bem daqueles que Deus escolheu. Para que eu me alegre com a alegria do teu povo. Não tem inveja. Ele queria se alegrar com a alegria do povo de Deus. O povo de Deus está alegre? Tá, comprou o carro, glória a Deus. Casa, glória a Deus. Casou, glória a Deus. Pô, foi primeiro que eu, hein? E eu estou namorando um tempão, você casou primeiro que eu. Glória a Deus. Já gerou filho? Ih, eu estou já casado há 5 anos, não teve filho ainda no casamento. Mas a gente está tentando. Glória a Deus por você. Estou muito feliz. Para que inveja, irmãos? Por que esse negócio de inveja? Tem casal que até briga feio. Vai lá no aniversário lá, fica todo mundo fazendo um sorrisinho de fachada. Abraço daqui, abraço dali. Ah, meus parabéns, meus parabéns. Quando sai dali já sai brigando no carro, discutindo. Só a gente que não consegue. É você que é preguiçoso. Você não trabalha. É só a gente que não chega, não vai para ele. Olha lá como é que eles já conquistaram. Casaram depois da gente. A gente tem que tomar jeito na vida. Aí já vai discutindo dentro do carro, correndo o risco até de criar um acidente. Mas para que isso, irmão? Deus, lembra-te de mim. O salmista falou. Amém? E eu quero ver o bem dos teus escolhidos. Eu não vou ficar com ciúme deles, não. Eu quero me alegrar com a alegria do teu povo. Para que me regozije com a tua herança. Amém? É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. Eu vou parar aqui. Até tinha mais coisas para falar, mas eu vou deixar para outro dia, se Deus permitir. Se Deus permitir, domingo que vem eu volto no Salmo 106. Eu vou parar aqui, por quê? Porque a Leia, quando ela vê que a Raquel está gerando filhos, já também com aquele espírito de inveja, aquela disputa que a Raquel criou entre ela e a Leia, a Leia fala assim, Senhor, eu não estou gerando filho já esse tempo todo, também quero. Zilpa faz a mesma coisa. Só que a reação dela foi diferente. A reação da Raquel, Senhor, eu tenho lutado a luta de Deus contra minha irmã e tenho vencido. O que é isso? A Leia, a minha sorte voltou, eu voltei a ser afortunada com esse filho aqui, obrigado, Senhor. Não é diferente, irmão? Fala para mim. Sim ou não? É diferente. É diferente. Nós temos que saber ser abençoado, receber a bênção de Deus e ver as outras pessoas sendo abençoadas e se alegrar com a bênção das outras pessoas, irmãos. Deixa todo mundo, Deus tem bênção para todo mundo. Deus tem bênção para mim e para você. O que Ele tem para mim é para mim, o que Ele tem para você é para você. Alguém aqui pode ter bênção semelhante à minha, e igual não vai ser, porque a minha é minha, a sua é a sua. O que temos que fazer? O versículo 3, bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Não importa o momento, a situação, a crise, não importa. Em todos os tempos, você precisa praticar a justiça e observar o direito que Deus colocou para a gente observar. Faz isso, você vai ser bem-sucedido. E ame quando outras pessoas conquistarem aquilo que talvez até você quisesse conquistar, mas não conquistou ainda. Por que não conquistou? O Deus dele é o mesmo que o Deus seu? Não é? Não é o mesmo Deus? Não é o único Deus? É o único Deus. Então por que eu não conquistei? E ele conquistou? Por que eu não fui curado e a pessoa chegou agora depois da guerra e foi curado? Pergunta a Deus, Eu não sei te explicar isso. Provavelmente isso diz respeito à sua fé. Provavelmente. Mas eu não posso te dizer o que é. Mas fala com Deus. O que o salmista fala aqui? Lembra-te de mim. Não tem ira, não tem ódio, não tem inveja de nada. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo, visita-me com a tua salvação. Do jeito que o Senhor faz com o teu povo, que eu tenho visto, faz comigo também. Eu também quero. É simples assim. E você e Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos limpar o nosso coração.